Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM, que hoje deixou os homens em casa para receber as mulheres da região. No sábado passado, dia 8, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher e, por isso, nos próximos minutos, o foco vai para elas. Vamos falar sobre direitos, conquistas e um pequeno detalhe chamado igualdade que, acredita ou não, ainda estamos a discutir em pleno século XXI. E quem melhor para falar sobre tudo isto, senão elas próprias. Hoje teremos um programa especial que conta com os comentários de 3 vozes femininas ligadas à nossa região. São Patrícia Santos, licenciada em ortoprótesia e empresária, também proprietária da retrosaria Talica, ainda Mónica Alexandre, front office no Armazém das Artes, Fundação Cultural, foi jornalista e colaborou com a Benedita FM e finalmente Beatriz de Souza é produtora cultural na Osso, Associação Cultural, e realizadora do filme Mesa Posta de 2022, selecionado e premiado em diversos festivais de cinema e que retrata a violência de uma vida através de simples gestos. E por que é que ainda é importante falar sobre as mulheres? Esta sexta-feira, e de acordo com a agência Lusa, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, notou que a cada 10 minutos uma mulher é assassinada no mundo pelo seu parceiro ou familiar. Se fizermos as contas, no final do nosso programa teremos quase uma mão cheia de razões. Mas antes de passarmos à discussão, vamos seguir com o alinhamento habitual e conhecer o destacável das nossas convidadas. Ora, muito bem, e começamos pela Patrícia, que nos traz uma notícia do Público que nota que as portuguesas estão entre as que mais trabalham na União Europeia e a tempo inteiro. É um bom ou um mau sinal, Patrícia? Eu diria que é um mau sinal, não é verdade? A verdade é que todo este artigo nos traz aqui imensas percentagens e valores que destacam que ainda estamos a anos-luz de conseguir aqui igualdade ou equidade, que é aqui um tema que traz muita discussão. Nós temos aqui a realidade em que a percentagem de mulheres empregadas a tempo parcial em Portugal é de 10%, enquanto que nos restantes países da União Europeia, em média, é de 28,5%. A verdade é que nós temos uma forte participação laboral feminina e no entanto, evidenciamos uma grande precariedade dos vínculos contratuais. Isto porque uma em cada 5 mulheres tem um contrato de trabalho temporário e isto ainda se torna pior quando nós vamos para as idades entre os 25 e os 34 anos, em que uma em cada 3 passa então a ter um contrato a prazo. Idade que está associada à fase da maternidade, não é? Portanto, estamos aqui o medo das entidades patronais de ter uma mulher a prazo ou ter uma mulher a termo incerto, quando temos então aqui esta possibilidade de repente ficarmos sem ela. Então salvaguardamos-nos desta forma. Para além disto, este relatório também nos caracteriza o perfil e o papel da mulher em comparação com os da União Europeia e evidencia-nos imensas desigualdades, tanto não só nas condições laborais como nos salários e na qualidade de vida. A verdade é que acho que é um artigo excelente para que consultem e vejam o quanto nós estamos ainda muito longe de chegarmos à igualdade, ainda para mais em comparação com a União Europeia. E fica a sugestão. Agora, também no mesmo jornal e recuando até 2022, a Mónica quer recuperar uma notícia que dava conta de protestos no Irão após a morte de uma mulher detida pela polícia da moralidade. Foi assim mesmo? Sim. Olá, Diogo, boa noite. Obrigada por me chamares aqui mais uma vez aos microfones da Benedita FM. Eu escolhi esta notícia, embora já tenha alguns anos, mas continua a ser muito atual, porque infelizmente continuamos em alguns países a querer decidir o que é que as mulheres podem ou não podem vestir, o que é que as mulheres podem ou não podem usar. Uma coisa tão simples como ter os cabelos soltos é proibido neste país. Nesta notícia, esta notícia é de 2022, de setembro de 2022, a Masha Amani, de 22 anos, estava junto com o irmão na rua
e foi detida pela polícia da moralidade, a polícia moral do governo iraniano, porque simplesmente não estava a usar bem o seu hijab, o chamado o véu islâmico, e ela foi detida e terá sido espancada após a detenção e morreu 3 dias depois, portanto, devido aos espancamentos. Esta situação levou a que os iranianos, e não só, se manifestassem contra estas políticas, contra o facto de a mulher continuar a ser oprimida, não poder falar, não poder mostrar o seu rosto, não poder vestir outro tipo de roupa, e finalmente parece que após estes protestos o governo iraniano anunciou o fim da polícia moral e também abriu a porta a que se revalide o uso da vestimenta tradicional iraniana e que haja aqui algum tipo de oportunidade de a mulher, se quiser, e de a mulher, se tiver liberdade para e sentir necessidade de a mulher poder usar aquilo que gosta e aquilo com que se sente bem e não ser oprimida naquilo que é a sua vestimenta, que é a sua segunda pele, a roupa que ela escolhe para estar e para sair à rua. E para fechar, a Beatriz traz-nos aqui uma notícia do ano passado do jornal Observador que dá conta que 1 em cada 8 raparigas foi vítima de violência sexual na infância, não é verdade? É isso mesmo. Boa noite, antes de mais, obrigada pelo convite. Esta notícia do Observador é do final do ano passado e são as primeiras estimativas da Unicef relativamente a, como disseste, a violência sexual relativa a raparigas, neste caso até aos 18 anos, portanto estamos a falar de crianças, e em Portugal isto é um caso reportado por cada dia de escola, portanto isto é diário, isto continua a acontecer e eu sinto que é muito importante, foi por isso que eu quis trazer esta notícia, porque continua a acontecer de forma diária e neste momento a notícia também clarifica e dá destaque para uma questão muito importante, que é a violência sexual nos ambientes digitais, que neste momento continua a acontecer, ou começa a acontecer de forma cada vez mais exponencial, e estamos a falar mais de 300 milhões de meninas que continuam a sofrer violência sexual, que são vítimas, e isto tem influência em traumas que levam para toda a sua vida, e quando falamos destes ambientes digitais isto duplica, portanto estamos a falar de mais de 600 milhões de meninas e em Portugal então mais uma vez os valores também duplicam. Eu achei que era muito pertinente trazer esta notícia, exatamente porque acho que o trauma e esta questão da violência sexual acaba por estar aqui muito envolvida em problemas sistémicos, principalmente em Portugal, que é um sistema bastante conservador, e que eu queria trazer aqui três questões que acabam por estar envolvidas e relacionadas com a notícia, que tem especificamente a ver com a cultura judaico-cristã em Portugal, que é muito conservadora e que tem muita influência nesta questão da violência sexual, que precisa de uma educação que não tem estado a chegar às pessoas, e a normalização do assédio, que acontece muito recorrentemente e que vai trazendo medo diário também às mulheres e às meninas, e é isso. É isso. Muito bem, e arrumados então os destaques desta semana, está na hora de fazermos o nosso serviço público. Anualmente, a 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Esta aqui é uma data que já vem a ser comemorada desde o início do século XX, mas só entre 1975 e 1977 é que foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este é o dia em que se celebram os direitos que as mulheres têm conquistado até aos dias de hoje. Mas isso não se tem mostrado uma coisa tão geral quanto podemos pensar. A defesa de causas como o direito ao voto, a igualdade salarial, a maior representação em cargos de liderança, a proteção em situações de violência física ou psicológica e até mesmo o acesso à educação continua atual, porque em vários lugares do mundo esses direitos ainda parecem estar longe de ser resolvidos. E não precisamos de sair do nosso país para encontrar alguns exemplos. Ainda no final de janeiro de 2025, o Jornal Público dava conta de que no primeiro mês do ano já teriam sido mortas pelo menos 5 mulheres, cometidas 4 violações e 2 abusos de menores. Dito isto,
Também será importante traçarmos aqui o retrato da mulher portuguesa. Segundo um estudo da Pordata, revelado pela RTP Notícias em 2023, elas representavam mais de metade da população, acima de 5 milhões de pessoas. São cada vez mais qualificadas, sendo que nesse ano 48% das mulheres entre os 25 e os 34 anos concluiu uma licenciatura. São mais 13% do que os homens da mesma faixa etária. O mesmo relatório nota ainda que 84% das mulheres entre os 25 e os 54 anos estão a trabalhar, o que coloca Portugal na 4ª posição dos países da União Europeia com taxa de emprego feminina mais elevada. Apesar disso, nem tudo está equilibrado. Veja-se que quase 1 em cada 5 mulheres tem um contrato precário e as remunerações continuam a ser inferiores às dos homens. Por exemplo, elas ganham menos 238 euros do que eles, e este número é agravado quando falamos de cargos de topo, chegando a uma diferença de 760 euros por mês. Além de tudo isto, o estudo nota também que as mulheres optam por ser mães cada vez mais tarde e que, por isso, também têm menos filhos. Mónica, começo por ti, e sabendo que isto é muita informação, mas vamos olhar de uma forma geral para o conceito de mulher. Portanto, com isto eu pergunto, o que é que significa para ti ser mulher em pleno século XXI? Olha, é um grande desafio, acima de tudo, porque acho que qualquer mulher tem que tentar, acima de tudo, ser feliz primeiro. E esta questão que tu levantaste agora dos contratos precários, das remunerações serem diferentes e inferiores à dos homens, logo aí a mulher, para conseguir ter uma vida laboral estável, tem que trabalhar muito mais, é exigido muito mais para conseguir ter aquilo que os homens, e portanto, têm. E muitas vezes a mulher depois também não é bem compreendida. A mulher muitas vezes é encostada à parede, e infelizmente no século XXI continua a acontecer, ou queres seguir uma carreira profissional ou optas por ter uma vida familiar. Porque em muitas das profissões, e sobretudo em cargos mais superiores e que exigem um maior número de horas de trabalho, muitas vezes o ter uma vida familiar com marido, com filhos, acaba por ser colocado como um entrave em alguns setores, em algumas atividades laborais. E isso acaba por ser um desafio que as mulheres estão a conseguir ultrapassar cada vez mais, mas que muitas, infelizmente, porque se calhar não têm o apoio, não sabem a quem recorrer, e não têm se calhar uma base familiar que as ajude nesse aspecto, acabam por se calhar não ter a carreira que queriam ter inicialmente e optar por uma segunda carreira que lhes permita ter uma vida também familiar. Aqui a dificuldade, na minha opinião, encontra-se em ter aqui um equilíbrio entre as duas coisas, porque nós sabemos que há mulheres que e disseste que optam por ter filhos mais tarde, por casar mais tarde. Há mulheres que se calhar até deixam para segundo plano ou para muito mais tarde, e depois acaba por não acontecer uma vida familiar e apostam numa carreira profissional. E também temos o contrário, aquelas que apostam na vida familiar mais e que deixam mais de lado a vida profissional. Mas isso depois também vem causar problemas à demografia portuguesa. É verdade, é verdade. Aqui eu acho que aqui é uma questão de cultura e de educação profissional a nível geral do país. Tanto as entidades patronais como, portanto, as mulheres que estão à procura do trabalho, tem que se encontrar aqui uma plataforma que permita à mulher conseguir ter as duas formas, porque uma mulher que consegue ter uma vida feliz, que é uma mulher alegre e que gosta daquilo que está a fazer, produz muito mais do que se calhar aquela mulher que teve que fazer uma determinada escolha que lhe pareceu bem na altura, mas que depois, anos mais tarde, pode não ser a correta. E aqui temos que tentar equilibrar, e isso falta no nosso país. Beatriz, nos últimos anos as mulheres têm conquistado mais direitos e visibilidade, mas ainda enfrentam desafios significativos, e faço-te mais ou menos a mesma pergunta que fiz também à Mónica. Como é que defines o que é ser mulher nos dias de hoje?
Então, eu diria que mesmo com a passagem do tempo, não é? E o feminismo continua muito atual, embora com questões muito diferentes, basicamente nós temos uma questão de um patriarcado mais modernizado, ou seja, temos novas formas de opressão e temos novos desafios, que é exatamente os desafios que a Mónica estava a comentar, e eu vou pegar um bocadinho até numa questão que a Mónica disse que eu achei muito interessante, que tem a ver com esta questão da mulher ser feliz, que é o problema, ou pelo menos uma questão para pensarmos um bocadinho, é quando nós somos educadas a ter um tipo de felicidade que achamos que é felicidade, mas que na verdade não é. Ou seja, nós temos até que pensar um bocadinho sobre o que é a felicidade quando ela nos é incutida de uma forma extremamente opressiva. E repensar um bocado isso é muito complicado, porque uma pessoa que já nasceu num contexto extremamente opressivo não vai conseguir perceber que a felicidade que lhe está a ser incutida talvez não seja a mais correta ou até a mais verdadeira para ela, e ela provavelmente até pode defender a não felicidade porque não consegue perceber. Eu sei que estes conceitos às vezes são um bocadinho complicados, mas acho que é uma questão muito, muito importante e muito pertinente, e eu diria que, pelo menos a nível pessoal, ser mulher no século XXI é conseguir ter esta resistência individual de conseguir descobrir onde é que está a nossa felicidade enquanto seres, de alguma forma, e conseguir levar isso pelo menos para os nossos círculos familiares e de comunidades, mesmo que sejam os mais pequenos, porque eu sinto que é aí que a mudança principal se inicia e começa, de certa forma. Então, mas deixa-me só perguntar, também falavas aí nos estigmas que a sociedade coloca sobre as mulheres, e eu pergunto-te, será apenas um trabalho de mulheres dar a volta a esse estigma, ou por onde é que se deve começar a mudar essa ideia da sociedade sobre as mulheres? É uma pergunta que eu acho que tem resposta aberta. Nós ainda estamos a tentar descobrir de alguma forma a melhor forma de conseguir responder a essa questão. Eu acho que aplica-se à nossa comunidade educativa, à nossa comunidade social, aplica-se aos nossos amigos, e não é só às mulheres. Aliás, os homens aqui são, e queremos muito que eles sejam nossos aliados, porque a sua ação ativa contra o machismo é tão ou mais importante do que a ação ativa da mulher contra o machismo, de alguma forma, para tentar de alguma forma quebrar com estes padrões opressivos. Portanto, eu diria que o objetivo é levar esta mensagem para todas as pessoas, e isto implica todas as esferas da nossa sociedade, e não é fácil porque cada esfera vai ter um tipo de problemas diferentes, mas eu diria que o mais importante, e é o que eu normalmente defendo sempre, é a questão da educação nas escolas, porque é algo que é obrigatório. Portanto, a educação na escola tem que, de alguma forma, e aqui vou puxar um bocadinho a estas questões, que é a educação sexual, sinto que é muito importante, e que vai inclusive trazer liberdade à mulher neste sentido, porque nós temos que, antes de qualquer outra coisa, sermos livres em relação ao nosso próprio corpo, e isso é mesmo muito importante para conseguirmos ser livres em qualquer outra esfera dentro da nossa própria vida. Então aproveito ainda também para te questionar, falavas no feminismo de hoje em dia. Acreditas que há uma diferença entre o feminismo que existe hoje e que se defende hoje daquele que se defendia em gerações passadas, ou sempre foi o mesmo? A intenção das mulheres sempre foi a mesma? Eu acho que efetivamente houve uma evolução natural, não é? Porque como os desafios são outros, a ideia base continua a ser a mesma, que é de alguma forma conseguirmos chegar à igualdade, que continua, ou seja, a base é a mesma. Agora, como é que ela se expressa na nossa sociedade, aí sim tem elementos diferentes de alguma forma, mas eu diria que, pelo menos isto talvez é em tom mais pessoal, hoje em dia acho que é mais difícil, porque se calhar, não posso dizer isto, antigamente os desafios simplesmente eram diferentes, mas sim, ou seja, são desafios diferentes, mas a base é a mesma, que é chegarmos à igualdade de certa forma. Patrícia, entre a luta pela igualdade e a pressão social, faço-te a mesma pergunta, e o que é para ti ser uma mulher no século XXI? Aquilo que me ocorre dizer-te é que é lutar o dobro para chegar ao mesmo sítio que um homem. É sentir que todas estas questões que elas estão aqui a falar, para um homem é uma não questão, certo? Tu não tens que pensar normalmente enquanto homem se queres priorizar a tua família ou se queres priorizar o teu trabalho, e para uma mulher isto é sempre um assunto, esta pressão da sociedade de ter que decidir que vou
pôr de lado a ideia que quero ter uma família e que vou seguir aquela regra normal do que é ser uma mulher, e de repente eu só quero saber de sucesso e de carreira, e portanto sou olhada de lado por essa razão. Ao mesmo tempo também acho que é uma mulher que cada vez mais luta pelos seus direitos e que quer fazer-se ouvir e fazer mostrar o seu valor. Portanto, acho que é aqui um processo de luta. É uma mulher que luta, e que luta, lá está, em dobro para se fazer ouvir. Mas, por exemplo, também falava há pouco na introdução, os dados recentes sobre violência contra as mulheres em Portugal continuam a ser preocupantes. Achas que este problema ainda não recebe a atenção que devia receber? Não, ainda não recebe. Eu acho que ainda há muita falha na educação. A Beatriz estava a falar da parte da educação, e eu acho que há dados que nos mostram que as miúdas permitem um tipo de controlo e violência no namoro que há anos que não se registava. Portanto, isto mostra que não estamos a evoluir no sentido certo. Não é? Por isso, alguma coisa tem que ser feita e alguma coisa tem que mudar para que isto não escale e daqui a 1 ano ou 2 anos não estejas a apresentar aqui números ainda piores, porque a geração de hoje é o futuro, certo? Por isso, se tu estás a permitir uma coisa destas com 15 e 16 anos e até menos, o que é que vais estar a permitir às mulheres daqui a 10 anos? E aí as redes sociais também podem ter um grande impacto, sim, não? Sim. Posso também aqui acrescentar uma coisa aqui no seguimento disto que a Patrícia está a dizer, esta questão da violência no namoro, e isto leva, portanto, eu que sou mãe, tenho uma menina com 10 anos, isto deixa-me um pouco preocupada. Será que isto, e eu acho que em parte pode ser, infelizmente nós temos o aumento da violência dentro do núcleo familiar. Este facto de as nossas jovens crescerem com esta violência dentro de casa e de saberem que as mães ou as avós, entre aspas, sofrem isto, faz com que elas depois, quando passam à fase do namoro, também aceitem em alguma esta situação. E acaba por ser, porque muitas vezes, e nós sabemos que as crianças, as jovens, aprendem com o exemplo, e infelizmente este exemplo acontece nas nossas casas, dentro das nossas famílias, e depois as nossas jovens têm esta noção que não é correta da realidade, porque infelizmente a violência ocorre e apesar de já ser crime público e de poder ser denunciado por qualquer pessoa, ainda é muito escondida. Mas então aproveito e faço já também a ti a pergunta. As redes sociais têm aqui um elevado impacto nas mulheres, e sendo tu mãe, o que é que te deixa mais apreensiva, preocupada? Exatamente, era essa a sobretudo a facilidade que há em aceder às redes sociais e a determinados conteúdos. Porque hoje parece que tudo o que é mau é a primeira coisa que salta quando se abre uma rede social. E isso é extremamente preocupante. Porque, ok, temos que ter noção daquilo que está a acontecer, mas também temos que deixar as nossas crianças e os nossos jovens serem crianças e serem jovens. E não serem constantemente bombardeados com este tipo de situações. Isso é uma coisa que me preocupa imenso como mãe, e preocupa-me como é que isto vai escalar durante os próximos anos, o que é que se tem que fazer e o que é que nós, mulheres, e nós, homens, nós cidadãos, temos que fazer para combater este tipo de situações, porque as nossas crianças, os nossos jovens estão a ser bombardeados, entre aspas, com este tipo de violência e nas redes sociais a qualquer hora do dia e nos mais diferentes patamares de violência de escalada, e vemos isso acontecer depois nas escolas com os bullyings e tudo mais, com as chamadas situações de, vou usar o termo, porrada que acontece e que toda a gente ainda acha normal e que ninguém faz nada. Fica a nota para já. É tempo de agora fazermos uma curta pausa na conversa para dar lugar aos compromissos publicitários, mas logo depois vamos retomar ao tema que hoje nos traz até aqui, a este paradoxo local, que é nada mais, nada menos senão as mulheres. O 25 de abril de 1974 também foi um marco na evolução dos direitos delas, mas o trabalho ainda não está terminado. Quais são os passos que ainda precisamos de dar? É o que vamos tentar descobrir já a seguir, deste lado do Oeste. Até já.
Estamos de volta para a segunda parte deste Paradoxo Local. Longa tem sido a luta das mulheres para conquistar a igualdade de género. No país do Estado Novo, elas não podiam votar, nem ser juízas, diplomatas ou polícias. Eram obrigadas a pedir autorização ao marido para sair do país, para abrir uma conta bancária ou até mesmo para tomar contraceptivos. O jornal Região de Leiria, numa edição do ano passado que celebrava o cinquentenário do 25 de Abril, recordou que as professoras do ensino primário também não podiam casar sem a permissão do Ministro da Educação Nacional, sendo que a autorização só era concedida se o homem reunisse condições como bom comportamento moral e civil ou vencimentos em harmonia com os da professora. Mas desde então, muita coisa mudou. Por exemplo, há 17 anos que a interrupção voluntária da gravidez é uma possibilidade em Portugal, ainda que sejamos dos países europeus com o prazo mais curto para abortar voluntariamente. Baseando-se no Índice de Igualdade de Género de 2024, o Jornal Público notou que Portugal, a par com Itália e Malta, foi um dos Estados-membros que mais progrediu nas questões de igualdade de género entre 2010 e 2022. Mas se tivermos em conta os dados do Inquérito à Fecundidade, publicado em 2021 pelo Instituto Nacional de Estatística, percebemos que as tarefas domésticas e os filhos ainda continuavam a ser uma responsabilidade que recaía sobre as mulheres. Destaque-se, por exemplo, que em 2021, quase 78% das mulheres era responsável por lavar ou cuidar da roupa e cerca de 64% ficava em casa quando os filhos adoeciam. Na esfera política, o relatório mais recente da Comissão Europeia sobre Igualdade de Género indicou que 83% dos portugueses considera que uma maior presença das mulheres na política leva a melhores decisões. Em concordância está também o estudo Representation Matters, que concluiu que em Portugal a representação feminina é superior à média mundial, tendo 36% de deputadas e 33% de ministras. Beatriz, começo agora por ti. Acreditas que as novas gerações têm consciência das conquistas femininas no pós-25 de Abril ou sentes que há aqui uma certa desvalorização dessa luta? Pergunta bem, difícil. É uma pergunta, é difícil, pronto, pelo menos falando na minha faixa etária, enquanto menina inclusive, que não saí da escola assim há tanto tempo, eu acho que nós não tínhamos assim tanta noção do que é que aconteceu do ponto de vista de o que é que nós ganhámos, não é? O que é que foi ganho com a luta das mulheres até aqui, mas um bocado também porque isso nunca foi um tema falado nas escolas, por exemplo. E se nós não temos essa noção, mais uma vez, dentro da educação, mais dificilmente vamos conseguir ter essa noção. Por outro lado, eu sinto que hoje em dia, em especial, inclusive por causa das redes sociais, o que também pode ser positivo, não é? Tem-se falado muito sobre esta questão dos problemas da igualdade de género, o que é ótimo, e eu sinto inclusive, posso não estar 100% correta, mas penso que sim, que hoje em dia já há uma diferença em que as meninas, em particular as mulheres, ou as jovens neste caso, já têm mais consciência e já conseguem fazer escolhas muito mais acertadas e mais conscientes de alguma forma. Por outro lado, os rapazes têm tido alguma dificuldade a lidar com esta falta de poder que tem acontecido, exatamente porque tem havido mais consciência sobre o feminismo do ponto de vista das meninas e das mulheres que tem acontecido do ponto de vista educacional. Mas, em geral, eu diria que há muita gente que não tem noção e há muita gente que, felizmente, procura por ter essa noção. Portanto, isto vai sempre dividir-se um bocadinho, diria eu. Mas, por exemplo, o Índice de Igualdade de Género mostra que Portugal tem evoluído na igualdade de género, mas achas que essa evolução se reflete no dia-a-dia das mulheres? Exato, eu diria que, falando aqui um bocado por experiência própria, eu diria mais uma vez que se divide. Há pessoas que não têm essa consciência e há outras que têm. Mas eu diria que no dia-a-dia ainda assim há relativamente alguma evolução. Seja em questões mesmo escolares, ou seja, se por um lado a educação tem estado em falha nestas questões, por outro,
Eu diria que há pelo menos uma sensibilização para tentar trazer estes assuntos, embora não seja de todo ao nível do que é necessário. Então, mas deixa-me ainda perguntar-te, porque isto acaba também por sobrecarregar emocional e psicologicamente as mulheres, e essa questão dessa sobrecarga acaba por ser muito invisível. Ou seja, como é que podemos valorizar e cuidar melhor da saúde mental feminina? Achas que isto já será algo que transcende a posição das mulheres? Achas que isso já não é só uma escolha de mulheres, mas sim de políticas, ou que as mulheres devem fazer mais por si, pela sua própria saúde mental? As mulheres já fazem muito por si, coitadas, e nós não podemos pôr-lhes ainda mais tarefas. Mas nesse sentido eu diria que claramente são escolhas políticas também, porque não tem sido prioritário. Mesmo esta questão da igualdade de género continua com muitas complicações em volta que eu acho que são, muitas das vezes são desnecessárias, e efetivamente esta sobrecarga, esta questão da saúde mental feminina é muito importante, e eu sinto que, ao fim e ao cabo, um bocadinho voltando atrás a esta questão da mulher, o mais importante é ser feliz, e ela não sabe o que é ser feliz muitas das vezes, e isto vem por uma falta de educação emocional, que é pessoal, mas também é social, mas também é comunitária, mas também é escolar, e eu sinto que isto de alguma forma é sistémico. Portanto, estamos a falar mais uma vez da cultura judaico-cristã, que em Portugal está extremamente enraizada, de uma normalização do assédio que também está super normalizado. Portanto, isto não vai ser só ou seja, nós, enquanto mulheres individuais, podemos ter esta resistência de querer fazer por nós, e eu parabenizo e congratulo todas as pessoas que tenham essa coragem de conseguir fazer esse processo sozinhas, porque também, enquanto mulher, digo que não é fácil, e faço, no meu sentido, a nível pessoal, faço todos os dias, mas enquanto comunidade isso também é muito importante, e não vai depender só de nós enquanto seres individuais, mas sim também enquanto comunidade. E a política passa muito por isto. A saúde mental é um problema de saúde pública, ao fim e ao cabo. Patrícia, Portugal tem uma representação feminina acima da média mundial na política, como eu dizia. Como é que avalias este impacto, ou o impacto desta presença feminina nas decisões políticas? Eu acho que é super importante. Normalmente costuma-se dizer que as melhores gestoras são as mulheres, não é? E eu acho que se nós tivéssemos ainda mais mulheres na política, e não quero estar aqui a cometer erros, mas tenho ideia de ter ouvido recentemente que do último governo para este nós até baixámos a representação feminina. Não quero estar aqui a induzir em erro, mas tenho a sensação de ter ouvido isso. Portanto, temos há bocado eu estava a ouvir a falar e estava a pensar numa coisa que é muito importante, que é sobre a parte de nós sabermos aquilo que conquistámos, ou que as mulheres conquistaram por nós com o 25 de Abril. Se nós temos a noção disso, eu acho que mais do que tudo isso, nós temos que ter noção que não é por estar conquistado que está para sempre. E eu acho que isso é o nosso principal problema, é que nós damos por garantido tudo aquilo que temos e esquecemos que a qualquer momento tudo pode voltar para trás. E por isso, voltando à tua questão, eu acho que é cada vez mais importante que nós tenhamos uma maior representação política feminina, porque acho que as mulheres têm uma sensibilidade diferente para abordar determinadas questões, e eu acho que isso pode ser um mote aqui para trazer a diferença. Também me dizias há pouco que as mulheres acabam por ter de se esforçar mais do que os homens. Pergunto-te se achas que este esforço, ou seja, deve haver um contributo dos homens para as mulheres terem não será a melhor forma de dizer, mas terem uma passagem mais fácil, por exemplo, a cargos de topo? Estás a dizer em termos dos homens que colaboram com elas, ou seja, a nível profissional? Sim. Eu acho que aí é sempre difícil, não é? Porque quando falamos de jogos de poder, toda a gente quer lá estar. E por isso pode ser difícil que um homem abra caminho a uma mulher para que isso aconteça, mas aí temos que ver
com a questão de essas tomadas de decisões serem feitas com base no valor daquilo que a pessoa apresenta enquanto trabalho e não pelo facto de repente estarmos a ver que um é homem e outro é mulher. Por isso, eu acho que era quase como se de repente tivesses um The Voice com cadeiras voltadas em que tu só avalias as características da pessoa e não o seu género. E eu acho que muita coisa poderia ser diferente se isso acontecesse. Também existem áreas, por exemplo, a área tecnológica, da informática, já não tanto a do desporto, mas em tempos também a área do desporto. Eram áreas e são muito associadas ao homem. No entanto, há mulheres que nutrem gosto pelo desporto, pela informática, mas num número muito reduzido. Achas que isto é porque as mulheres não têm interesse ou simplesmente porque não lhes é aberta a possibilidade? Ou será que foram educadas para não ter interesse? Parece-me que aqui em estúdio toda a gente concorda. A educação é a questão principal. Exato. Para se ultrapassar muitas destas questões. Mónica, passando a ti, achas que a divisão do trabalho doméstico mudou o suficiente ou ainda há aqui um longo caminho a percorrer? Assim, nos últimos anos a questão está a ficar um pouco mais equilibrada, mas ainda temos que percorrer muito, porque aí está, mais uma vez, é a questão que passa de pais para filhos, a educação que passa dos nossos pais para nós, que nós vamos passar aos nossos filhos, que foi passada. Portanto, é tudo uma questão de educação, diz a Beatriz e diz muito bem, o foco principal é a educação, a forma como se transmite, o que é importante, porque assim, num casal, e quando há filhos ou quando não há filhos, se as tarefas, se a questão familiar for dividida de igual modo, ou pelo menos de forma mais equilibrada entre ambos, a vida familiar é muito mais alegre, não há um que está sobrecarregado e o outro está mais à vontade. Há aqui, portanto, logo aí começa a haver a tal felicidade tanto na mulher como no homem, porque eu acredito que o homem, quando escolhe uma companheira, quer que a sua companheira seja feliz, e se tem uma boa formação, uma boa educação, vai fazer dentro das suas possibilidades aquilo que pode, e muitas vezes não pode, também temos que dar a palmatória, porque há homens que sim senhora, não é preciso estar-lhes a pedir, eles próprios fazem de livre vontade, e isso nós temos que ressalvar, porque nem todos são machistas, nem todos são ok, eu só sujo e como, tu tens que lavar e limpar. Nem todos são assim, e nós temos que realçar também esse trabalho que é feito por alguns homens. Mas eu acredito que o nosso companheiro ou a nossa companheira, isto hoje em dia podemos ser um companheiro ou uma companheira, liberdade de cada um, lá estamos, falamos na liberdade, eu acredito que nós, quando temos um companheiro, o objetivo principal é sermos felizes em conjunto, portanto trabalhamos em conjunto para isso. Mas depois as mulheres também têm aqui muitas vezes a pressão do ter tudo, ter uma carreira, ter uma família, ter ainda uma vida social. Achas que isto afeta mais as mulheres do que os homens? Infelizmente afeta, porque a nossa sociedade continua a questionar a uma mulher que a partir de uma determinada idade não tem um filho, continua-se a questionar quando é que pensas em casar, quando é que pensas em ter um filho, ou então casou-se hoje, no dia da manhã pergunta-se, olha, quando é que vem o filho agora? Portanto, e se calhar o homem não se pergunta isto com tanto enfoque como se pergunta à mulher. A mulher é logo o alvo de começar a namorar. E quando é que vais casar? Casaste? Quando é que vais ter um filho? Tiveste o primeiro? Quando é que tens o segundo? Portanto, não é? Infelizmente isto acontece, também é colocado aos homens, mas às mulheres, e sobretudo a nível familiar, aí está, a nível familiar, a nossa própria família coloca uma pressão à mulher muito grande neste aspecto, a continuidade da família, os nossos filhos, a pressão é sempre colocada do lado da mulher. E porquê? Porque é que não se pergunta também aos homens se querem efetivamente ser pais já, ou se querem esperar 1 ano, ou 2, ou 3? Porque é que se pergunta sempre à mulher e não se pergunta ao homem? Fica a pergunta no ar. Mas deixa-me ainda perguntar também o que é que então
a teu ver, falta para que possamos um dia dizer que agora sim atingimos a igualdade de género? Eu sei que é uma pergunta muito difícil e que não, exatamente, distante, não será para o próximo ano. Mas o que é que por onde é que podíamos começar? Olha, primeiro acho que tanto o homem como a mulher são seres humanos e logo à partida deveriam de ser iguais e ter direitos iguais. Claro que têm, portanto, componentes diferentes, não é? Digamos assim, componentes diferentes, mas são dois seres vivos, dois seres humanos, e logo aí deviam partir em igualdade. Acho que esse é o principal, ver-se como dois seres e não como um homem e como uma mulher, porque ambos têm, excepto situações específicas, mas ambos têm duas pernas, dois braços, cabeça para pensar e corpo para trabalhar. Beatriz, faço-te mais ou menos a mesma questão. O que é que achas que é preciso para atingirmos esta verdadeira igualdade de género? Ou por onde é que devemos de começar? Eu acho que nós já começámos esse caminho de certa forma, não é? E temos feito, também é importante ressalvar de alguma forma tudo o que temos conseguido até aos dias de hoje e nesse sentido continuamos caminho e continuaremos. Portanto, o ponto onde estamos vai-nos permitir com certeza continuar esta resistência para conseguirmos chegar a esta igualdade de certa forma. Resistência, quando falo em resistência, é resistência no sentido feminino principalmente, mas mais uma vez eu diria que é difícil, porque eu sei que isso não está no meu horizonte, muito honestamente. Não vai ser daqui a 100 anos que vamos conseguir chegar a essa igualdade. Vamos fazer o melhor que conseguirmos dentro do nosso espaço temporal, não é? Até à minha velhice ou até à minha morte eu vou fazer aquilo que eu conseguir. Provavelmente a igualdade não vai chegar quando eu morrer, vai ser ainda depois. Portanto, eu não vou conseguir responder essa pergunta nesse sentido, mas dentro daquilo que eu consigo é continuar o caminho que estamos a fazer, ao fim e ao cabo. Patrícia, percebendo que é uma questão aqui um pouco ambígua e que não tem grande resposta a dar, mas pergunto também por onde é que podemos começar, na tua opinião, para atingirmos esta igualdade? A política é a resposta para quase tudo, não é? E a seguir a trabalhar em colaboração a educação. E vou usar aqui 3 palavras que basicamente acho que poderiam ser a solução ainda há anos-luz, não é? Mas basicamente seria a política, a educação e o exemplo. Porque se nós conseguíssemos que tudo isto trabalhasse em conjunto, eu acho que poderíamos chegar lá mais rápido. Muito bem, estamos agora prestes a chegar ao fim do nosso programa especial, mas ainda vos deixo aqui um convite para darem umas notas finais e começo aqui pela Beatriz, uma nota final. Bem, olha, venho então, antes de mais, agradecer. Acho que esta conversa é muito importante e fico muito contente que ela esteja a acontecer na Bendita. E em nota final, deixar só uma homenagem à Maria Teresa Horta, que acabaste de falar aqui do 25 de Abril, e eu lembrei-me da Maria Teresa Horta, que para quem não conhece ou para quem não saiba, que é bom sempre relembrar, que foi uma das três Marias que, graças a ela, temos também mais direito no que toca à liberdade de expressão, nomeadamente através da escrita. Patrícia? Então, primeiro que tudo, ao primeiro lugar das notas finais, queria-te agradecer o convite, fui a única que não agradeci. Isto é a minha primeira vez em rádio, portanto tenho que me dar aqui um desconto. Não tem problema nenhum. Mas agradecer-te. Estava agora aqui, estava a ouvi-los falar e lembrei-me de um vídeo que vi este fim de semana e quero deixar isso como nota final. Tem a ver com a igualdade de género. Neste vídeo, um menino e uma menina são chamados a uma sala para ajudar a separar bolas cor-de-rosas e azuis para dentro de uma caixa. Eles todos fazem a sua missão, cada um colabora da maneira que pode e no final eles entregam um prémio. E o prémio é sempre entregue em maior quantidade ao menino e em menor quantidade à menina. Então a reação de todas as crianças àquele prémio, que não é igual, é de espanto. E é-lhes mesmo dito, não, tu recebeste mais porque és menino e tu recebeste menos que a menina. E eles ficam a olhar um para o outro e para a pessoa que está a falar com eles sem perceber. Portanto, a desigualdade não nasce connosco, somos nós que a criamos. Por isso eu acho que é essa a nota final que eu quero deixar aqui. E uma pequena última nota: a saúde mental
é dos poucos assuntos, talvez, onde o homem esteja a ser mais estigmatizado do que nós, mulheres. O homem tem muito mais dificuldade em assumir que precisa de ajuda na saúde mental do que a mulher, e portanto também acho que é importante deixarmos isto aqui em nota, porque não estamos sempre por baixo. Muito bem. Mónica, para fechar. Olha, eu agradecer-te novamente a ti e às colegas que tivemos, gostei muito. Queria deixar aqui um agradecimento a todas as mulheres que lutaram ao longo destes anos para nós podermos estar aqui hoje a falar sobre a mulher, sobre nós, a todas as que lutaram, e àquelas que continuam a lutar e continuam a dar a voz pela mulher, aos homens que também o fazem, porque também há quem o faz, também há homens que o fazem, e nós temos que ter, nós mulheres, ter sempre a vontade de seguir em frente, de lutar e acreditar naquilo que nós queremos fazer, naquilo que são os nossos sonhos, e nunca duvidar daquilo que nós conseguimos fazer, porque a mulher tem e terá sempre, mesmo que muitas vezes lhes digam que não, que lhes seja dito que não é capaz, a mulher é capaz, e a mulher tem a força suficiente para lutar pelos seus direitos e pela igualdade de género. Portanto, vamos para a frente. E a verdade é que, se tivermos em atenção, aquilo que vocês hoje aqui fizeram foi também um ato de coragem, e acredito que uma grande homenagem a essas mulheres que tanto já fizeram, e nas páginas da história com certeza vocês também ficarão registadas. Agradecer-vos também mais uma vez então por terem aceitado este convite, e por terem participado neste Paradoxo Local. É assim que fechamos o nosso programa especial Dia Internacional da Mulher, que recebeu os comentários de Patrícia Santos, Mónica Alexandre e Beatriz de Souza. Mais uma vez agradeço a vossa presença e até uma próxima. Quanto a mim, estarei de volta na próxima terça, depois das 22 horas, com os convidados habituais para uma nova análise ao outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia. E a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.